Tem uns que preferem carne, outros preferem legumes e verduras, né? Outros preferem refrigerante e lanches. Não importa. Não importa. É questão de gosto. Isso aí é questão de gosto. É verdade, opinião. Mas tem coisa que é a verdade de Deus. E a verdade de Deus, ela é eterna e imutável. E não importa o que eu pense, o que eu ache a respeito dessa verdade. Não importa se eu conheço essa verdade ou se eu ignore ela. Ela é verdade e ela não deixa de existir. E nessa hora, Deus quer falar com você. Deus quer tirar escamas dos teus olhos. Deus quer tirar escamas dos meus olhos. E Ele quer ministrar a verdade dele nos nossos corações. Então, para isso, a gente vai do Gênesis ao Apocalipse, literalmente. Você vai abrir lá no Gênesis, no capítulo 3. A partir do versículo 1, no Gênesis 3, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver a história da queda do homem, né? Do ser humano, da humanidade. Estava lá a Eva, bonita, poderosa, sem celulite, sem ruga, né? Toda no poder pleno, lá andando pelo jardim, e de repente vem a serpente, que diz que era o mais astuto dos animais que andavam sobre a terra, e é isso, andavam sobre a terra, e a serpente vem e passa uma conversa na Eva, a Eva cai na conversa da serpente, ela é enganada, e ela peca contra Deus. Qual foi o pecado da Eva? Tem gente que fala que foi um pecado sexual. Não, olha só, é impossível que tivesse sido um pecado sexual, uma vez que antes disso, Deus havia dado uma ordem para o ser humano se reproduzir. E não existe, ou não existia, hoje a gente ainda pode ter inseminação artificial e tal, né? Mas naquela época não tinha outra maneira de se reproduzir que não fosse através de um ato sexual. Então não foi o sexo o pecado, certo? Quem te contou isso, que o pecado, o fruto proibido é o sexo, isso é mentira. Não é isso que está na Bíblia, né? A gente tem que acreditar no que está na Bíblia. Ah, foi uma maçã, a Eva comeu a maçã. Não, ela disse que ela comeu a fruta, né, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Não fala que é maçã. Não foi a maçã, que a palavra mal, lá no original, parece com a palavra maçã, e algumas traduções as pessoas traduziram errado e ficou essa lenda aí que era maçã. Também não é maçã. Então o pecado não foi o sexo e a fruta não foi maçã. Certo? Vamos desmistificando, isso aí é conversa. Só que existia um pecado. O pecado foi que havia sido dada uma ordem para aquele casal de algo que eles não podiam fazer. Só tinha algo, gente. Ai, Adão e Eva, meus queridos, lá no céu a gente se entende, né? Só tinha algo que eles não podiam fazer, que era comer daquele fruto. E o que eles fizeram? Comeram do fruto. Comeram do fruto, desobedeceram a ordem que Deus havia dado. Desobedeceram, e por conta disso veio a maldição sobre o homem, sobre a mulher e sobre a serpente. E é essa maldição que eu quero que você preste atenção agora. Está lá no Gênesis 3, no versículo 14. Olha que interessante. Então, o Senhor Deus determinou à serpente: porque fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Então, a serpente foi condenada a comer do pó da terra todos os dias da vida dela. Você já viu alguma serpente comendo pó? Você já ligou a televisão, no Discovery Channel, no NetGeo, whatever, e viu alguma serpente? Ah, essa serpente da ilha tal, né, come pó. Você nunca viu isso, né? Eu, pelo menos, olha que eu gosto aí nos programinhas dos bichinhos. Eu curto programinha de bichinho. Nunca vi serpente nenhuma comendo pó. Mistério, né? Mistério. Mas ele fala mais aqui: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. E mais lá para frente a gente vai ver que isso, na verdade, era algo espiritual, que estava se referindo a Jesus. Que Jesus seria morto
pela serpente, mas que Jesus pisaria na cabeça da serpente e esmagaria ela, como a gente vê acontecer e vai ver mais ainda lá na frente, no final da história. O triunfo do Senhor, a serpente completamente destruída. Lá no Gênesis 2, no versículo 7, se você ler, caso você nunca tenha lido, ou caso você não se lembre, está escrito assim: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Opa! Então, o homem foi feito do pó da terra, e a serpente vai se alimentar do pó da terra. Isso diz alguma coisa para você? Isso está despertando dentro de você algo que você... Opa, peraí. Fica ligado agora. Vamos para o Apocalipse. Eu não falei que você ia do Gênesis ao Apocalipse? Vamos lá para o Apocalipse no capítulo 12 do Apocalipse. Apocalipse 12, no versículo 7. Vamos ver o que está escrito aqui no Apocalipse 12, 7. Está escrito assim: então houve uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Então, estava tendo uma guerra nos céus. Miguel com os anjos lutando contra o dragão e os anjos do dragão. E aí, contudo, eles não foram suficientemente poderosos e, dessa maneira, perderam seu lugar nos céus. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Opa, então teve uma guerra no céu, o dragão e os anjos dele, segundo o que está escrito na Bíblia, lutaram contra o Miguel e os anjos de Deus. E o dragão foi expulso dos céus. E diz que nunca mais ele vai voltar lá, foi excluído para sempre. Mas olha que interessante que ele segue falando no versículo 9. Ele, o dragão, é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Eita! A antiga serpente no Gênesis, no Apocalipse é um dragão. E eu uma vez ouvi essa ministração e ficou guardada no meu coração, e eu estou compartilhando ela com você agora, porque é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que aprender e compartilhar. O dragão, ele era a antiga serpente. Como que de serpente ele virou dragão? A gente viu lá atrás que a serpente passou a se alimentar do pó da terra. A gente viu lá atrás que nós fomos feitos do pó da terra. Então, na ministração que eu ouvi, que eu compartilho com você, a pessoa falou: o dragão virou dragão porque comeu muito. Ele comeu muito pó. A serpente comeu muito pó. A serpente se alimentou muito da humanidade, a ponto de virar um dragão, de fazer um upgrade, de subir de nível. Né? Ela, de serpente, virou dragão, porque se alimentou do pó da terra. E quando eu vi isso, eu falei: Jesus, eu não quero ser alimento de dragão, nem de serpente, nem nada disso. Né? O que eu tenho que fazer? Aqui a Bíblia desvenda para a gente. Esse dragão, o diabo, Satanás, que está escrito aqui, ele tem o poder de enganar todo o mundo, como ele enganou a Eva lá atrás. Mas nós temos um Deus todo-poderoso, que tem poder de nos livrar dos enganos das trevas. E nós temos um Deus que nos ensina como sair desse engano das trevas. O que a serpente lá atrás fez com a Eva? Enganou. Como que ela enganou? Ela induziu a Eva ao pecado. Ela induziu a Eva a fazer algo que desagradava o coração de Deus. E é assim que ela se alimenta da gente. É assim que a serpente tem se alimentado e está se transformando num dragão, porque a gente viu que os tempos estão chegando no fim. De repente já está um dragão por aí. Né? Se a gente olhar para a humanidade, parece que já é dragão. Eu não sei quanto tempo vai demorar para que essa palavra se cumpra. Eu sei que, como eu sempre falo, tem spoiler a história. E o spoiler da nossa história é que a vitória é do Senhor Jesus.
É que o Senhor vai triunfar sobre toda a operação do maligno. O Senhor vai triunfar sobre a morte. O Senhor vai triunfar sobre os enganos das trevas. O Senhor vai triunfar sobre todo o reino maligno que se estabeleceu sobre essa terra. E hoje Ele quer triunfar na minha vida e na sua vida. Ele quer nos desvendar, nos fazer entender que sim, existe pecado. Sim, existe pecado, porque foi o pecado que afastou-nos do Senhor. Você quer ver? Isaías, no capítulo 59. Se você não quer ver, você vai continuar vendo. Se você falar, não, eu vou desligar. Para que eu fui ligar essa live? Para que eu estou assistindo isso? Não, eu vou desligar. Não vai não. Não vai não. Segura aí. Aguenta. Deixa essa mãozinha que está coçando para desligar. Não desliga não. E vamos ver que Deus vai falar com você. Porque Deus quer te libertar. Deus não quer nos acusar. Deus não quer nos condenar. Se Ele quisesse, Ele já tinha acabado com a gente. Assim, ó, puf, acabou. Puf, acabou. É como apagar uma luz. A nossa vida é nada diante de Deus. Deus quer nos salvar. Deus quer nos resgatar. Deus quer nos fazer novos todo dia. E Ele quer nos livrar da morte. Dessa morte do dia a dia. Dessa morte que nos traz angústia. Ele quer nos livrar disso. E a gente precisa aprender o caminho para sair disso. Isaías 59, no versículo 1, fala assim: não. O braço forte do Senhor não está encolhido, que não possa alcançar-vos com salvação. Nem o seu ouvido está tampado, para que não possa ouvir. No entanto, rapaz, tem um no entanto. Puxa vida. Porque a gente ouve essa primeira palavra e fala, Deus quer nos salvar, Deus quer nos resgatar, que maravilha. Só que tem uma condição. Tem um no entanto aqui. Tem algo que não depende só de Deus. O que está escrito aqui? São as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor. E por isso Ele não lhes dará ouvidos. Sabe quando você ora e parece que a oração não vai? Sabe quando você clama a Deus, você faz jejum, você vai nas campanhas, você segue todas as campanhas de todas as... Agora é pela internet. Faz as campanhas de todas as denominações pela internet, campanha de 7 semanas, de 21 dias de jejum, você faz tudo e nada. E não rola, e não acontece. E o Senhor está falando para mim e para você nessa noite. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Ele. Os nossos pecados escondem-nos da face do Senhor, impedem que a gente seja ouvido por Deus. Ele ouve, mas Ele não dá ouvidos para nós. Por quê? Deus é ruim? Será que Deus é ruim? Será que Deus é mau? Será que Deus não gosta da gente? Será que Deus não quer nos ouvir? Será que é isso? Não. Deus quer nos salvar. Deus quer nos redimir. Deus quer nos resgatar. E por isso Ele fala, olha, se você estiver no pecado, eu não posso me aproximar de você. Porque a Bíblia fala lá em Hebreus que somente em santidade a gente pode ver a Deus. Por quê? Porque se eu em pecado chego diante de Deus, a glória de Deus me consome. Sabe o que é isso? Eu morro. E Deus não quer que eu morra. Por isso, Deus tirou o Adão e a Eva da presença dele. Por isso, Ele fechou a entrada para o lugar onde tinha a árvore da vida. Porque Deus quer que a gente tenha vida eterna. E vida eterna em abundância. E vida nessa terra. Porque a vida eterna é Jesus. E Jesus quer habitar em nós em todo tempo, em toda circunstância. E Ele não quer que haja separação entre nós e Ele. Por isso, nós temos que aprender. Lá em Romanos 3, vamos lá, passei em toda a Bíblia, já fomos do Gênesis ao Apocalipse, agora vamos no meio da Bíblia, nos meios aí, né? Romanos 3, no versículo 23, você deve conhecer, se você já visitou algumas igrejas, algumas vezes, já ouviu algum culto, você já deve ter ouvido. Está escrito assim, porque todos
pecaram. E destituídos estão da glória de Deus.